Ana Paula Rodrigues aqui com a gente, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou que está estudando a extinção, o fim da SP Trans, que hoje é importantíssima na fiscalização do transporte público aqui de São Paulo, acima de tudo, que recentemente foi alvo de algumas investigações por uma possibilidade de envolvimento do crime organizado nas empresas que prestam o serviço de ônibus. Duas delas na Zona Sul de São Paulo. Ana Paula Rodrigues, bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia aqui a todo mundo. Então, essa confirmação já era algo que estava se dizendo nos bastidores e agora o prefeito Ricardo Nunes confirmou publicamente, falou com jornalistas sobre o assunto. A SP Trans é uma autarquia da prefeitura, foi criada nos anos 90 e hoje é responsável por gerir os contratos de concessão dos ônibus da capital paulista. Tem duas exceções, a UpBus e a Transwolf. Uma que atua na Zona Leste, a outra que atua na Zona Sul da cidade. E elas estão sob intervenção do Ministério Público, que apontou que essas duas empresas faziam parte de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Com essa intervenção, a SP Trans está cuidando da operação diretamente dessas duas empresas. O que está em estudo dentro da Prefeitura? Retirar essa gestão das concessões da SP Trans e transferi-las para a SP Regula, essa mesma agência que o Luiz Felipe Nunes estava comentando agora, que diz que está tudo normal na prestação de contratos dos cemitérios aqui da capital. A SP Regula foi criada em 2020 e acabou pegando para si a gestão de vários contratos de concessões aqui da cidade de São Paulo. Por exemplo, semáforos, os cemitérios, iluminação e coleta de lixo. Alguns que também tinham a gestão comandada por autarquias, mas isso tudo mudou em 2020. A gente já teve a Anlurb, por exemplo, que cuidava dos contratos de varrição e de lixo, a Ilume, que foram extintas e esses contratos foram repassados para o guarda-chuva da SP Regula. Em uma agenda pública nesta segunda-feira, o prefeito Ricardo Nunes confirmou esses estudos e comparou essa mudança de acabar com a SP Trans à mudança que houve na estrutura da privatização do serviço funerário. A SP Trans, como qualquer outra empresa da prefeitura, a gente vai sempre estar trabalhando com o contexto de melhorar a sua performance, fazer com que essas empresas elas possam oferecer mais para a sociedade com o menor recurso público possível. Tanto ela como outras, a Prodan, tantas outras, a gente está fazendo análise e que pode eventualmente culminar na sua extinção e aí os funcionários, a estrutura iria para a agência reguladora. Como eu fiz com a Anlurb. A gente extinguiu a Anlurb, não tinha necessidade de ter aquele monte de imóvel, aquele monte de gente. Então a gente extinguiu e levou os contratos para a SP Regula. Como é o serviço funerário que está acontecendo? Era uma estrutura enorme de serviço funerário. Nós fizemos a concessão, extinguimos o serviço funerário e a estrutura indo para a SP Regula. Bom, o caso da SP Trans não pode ser resolvido numa canetada. O que o prefeito pode fazer de imediato é transferir a gestão dos contratos de concessão da SP Trans para a SP Regula. Agora, extinguir, acabar com a SP Trans depende de um projeto de lei que o Executivo tem que escrever e enviar para votação na Câmara Municipal. E aí, Sabino Lupato, eu conversei com alguns integrantes da Prefeitura que declararam terem sido pegos de surpresa com essa história de acabar com a SP Trans. Só fazendo uma comparação, recentemente o governo paulista fez algo muito parecido. Transferiu os contratos dos ônibus intermunicipais da EMTU para a Artesp e deu início ao processo de extinção da EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Valeu, Ana. Obrigado pelas suas informações. E registrando aqui um pouquinho desse imbróglio, contando um pouquinho de bastidor desse imbróglio todo que define aí, ou parece estar definido, pelo menos o prefeito deu uma indicação muito forte da extinção da SP Trans, a empresa que cuida e fiscaliza os ônibus na cidade de São Paulo. O desejo do prefeito é formar uma secretaria, criar uma secretaria que tenha ali reunida todos os grandes problemas, os grandes enfrentamentos da prefeitura com a iniciativa privada ou os grandes problemas da cidade de São Paulo. E essa secretaria poderia ser exatamente a herdeira da agência.
Então, essa agência poderia ser transformada numa secretaria. Essa é uma das hipóteses que se comenta na prefeitura. E essa secretaria seria comandada pelo vice-prefeito Ricardo Melo. Ele teria ali a responsabilidade desse enfrentamento. Por quê? Porque o coronel Ricardo Melo fez fama no CEAGESP exatamente por causa do enfrentamento às máfias. E ele poderia estar à frente da secretaria com esse objetivo. Lembrando o que a Ana falou, ali nessa secretaria estariam o serviço funerário, estaria o serviço de lixo, estaria o serviço de ônibus, o serviço de iluminação pública da cidade de São Paulo, várias concessões que são organizadas por isso. Eu também ouvi que a questão da Cracolândia poderia passar de alguma forma pelo coronel Ricardo Melo também, mas essa informação ainda não está confirmada e não faria sentido encaixar nessa secretaria se fosse uma secretaria apenas para cuidar das concessões. Seria uma tacada aí do prefeito, uma tacada política do prefeito Ricardo Nunes, que entregaria essa secretaria para o PL, que apoiou o prefeito e o PL de Jair Bolsonaro, e conseguiria evitar que o PL assumisse a secretaria de maior orçamento, que é a Secretaria de Educação. Assim ele teria margem para negociar essa secretaria para um outro partido da coligação que o apoiou. Agora, é um boato que surge num momento talvez não tão interessante assim, né? Porque a gente na semana passada, Sabino, conversava sobre um certo medo que pode estar entrando na cabeça da população por causa da Enel em relação a concessões. E a Ana Paula Rodrigues trouxe uma reportagem até, né, pontuando muitas das concessões que dão certo há anos. A das rodovias do estado de São Paulo, por exemplo, que estão rolando. A para a construção dos metrôs, que também está acontecendo e está dando certo. E aí, nesse mesmo momento, até na ordem aqui, né, o Luiz Felipe Nunes trouxe a situação atual dos cemitérios em São Paulo, que é um serviço que não é fundamental, mas que a maior parte da população tem alguma relação com esse serviço funerário na capital paulista. E que o presidente da SP Regula disse que está mal amarrado o contrato, que se o investimento não chegar até o fim de 2026, tem que contar com bom senso e com as regras da engenharia civil e da física para ver se vai ter como antecipar uma punição às empresas que conseguiram a administração desses cemitérios. Seria mais um contrato enorme do transporte público com diversas empresas que fornecem o serviço de ônibus na cidade de São Paulo, na mão da SP Regula, que aí vai precisar virar secretaria, ampliar efetivo, vai ter que ficar muito maior para conseguir... Ganha importância, né? Não, pela importância, para conseguir cuidar de perto e saber, né, logisticamente tocar os principais contratos da cidade de São Paulo. A gente está falando de lixo, de serviço funerário, de transporte público, são os mais polêmicos historicamente e também os mais importantes. Mas acho que essa é exatamente a resposta que o prefeito Ricardo Nunes está dando nessa crise que o serviço funerário vive, né? Ele está apontando que ela vai entrar num pacote de enfrentamentos que a prefeitura vai fazer. Tomara, por que não, né?